Fala galera, boa Olá, tarde, boa noite, já são 18 horas, boa noite. Sejam bem-vindos aí à nossa segunda live. Eu me atrasei aqui um pouquinho, tive aqui um problema na internet, né? E hoje a gente vai entrevistar a Caroline Moraes, que é a nutricionista parceira aí da nossa box, que está presente nos nossos desafios da unidade de Vila da Penha e recentemente ajudou a gente bastante em alguns desafios que a gente fez na unidade do Leblon. Então, Carol, queria que você desse uma palavrinha aí com a galera, se apresentasse para quem ainda não te conhece, boa noite, falasse um gente, pouquinho aí tudo da tua bem? história. Então, eu trabalho com nutrição há mais de 10 anos, em consultório. Sou nutricionista clínica, esportiva, biofuncional e ortomolecular. Então, eu trabalho com a parte clínica, mas também trabalho muito com atletas, parte esportiva, emagrecimento. O pessoal me procura bastante para trabalhar com a parte de emagrecimento também, mas trato de tudo. Bacana. E hoje a tua especialidade é em quê? Você hoje está mais focada com a parte de nutrição esportiva? É, Me fala um pouquinho aí do. Porque eu já te conheço, né? Mas a galera muita gente que tá aí no nosso Instagram, no Instagram ainda não conhece você, né? E queria que você falasse um pouquinho disso aí. Então, não que eu trabalhe só com esporte, como eu falei, mas assim, meu foco maior eu tenho um, uma maior parte de clientes, tanto voltados para exercício físico, então atendo muita gente de academia, e por eu gostar muito de esportes, né? Desde cedo eu nadava, pratiquei luta, musculação, enfim, eu sempre gostei, então eu acabei puxando um pouquinho mais para essa área de esporte. Mas assim, não que eu atenda só isso. Agora, a única coisa que eu não trabalho, o meu foco não é em crianças, eu trabalho a partir dos 12 anos. Então é mais questão de. Eu trabalho com algumas gestantes e tudo, mas é mais parte adulto. Bacana. Então, tanto para o cara que quer melhorar a performance dele no esporte, ou para a pessoa que está buscando uma saúde melhor, dá para a gente adaptar sempre a alimentação para essa pessoa. Isso. E me diz uma coisa, eu queria que tu fizesse um resumo um pouco da tua história, como que você pensou em fazer nutrição, quando que isso aí passou, deu aquele estalo assim, pô, cara, é isso que eu quero, como é que você começou? Conta isso aí um pouquinho pra gente. Então, eu tive problema com peso na minha finalzinho da minha infância para minha adolescência. Então, eu comecei a engordar depois que eu parei a natação, que eu fui estudar para fazer o pré na época, né? Para entrar na escola na minha adolescência. E aí eu lembro que parando o exercício físico, estudando, o que que eu fiz? Comia e estudava. E aí aquilo começou a me incomodar. Até eu comecei a fazer alguns tipos de dieta, né? Mas sabe como é que é adolescente? Eu comprava revista, eu pegava dieta de amiga, e aí eu passava mal, eu fazia mil coisas e às vezes não emagrecia gramas na semana. E aí eu comecei a procurar saber de assunto voltado com a alimentação, mas aí os assuntos certos, né? E aí eu achei interessante, na época eu nem sabia que existia nutricionista. Eu fui procurar pedir ajuda da minha mãe, lógico, para me levar numa médica. Ela me levou numa endócrina na época. E aí eu fui começar um processo de emagrecimento. Só que aí foi diferente do que eu imaginava, porque quando eu procurei ela, ela conversou comigo e falou que não era o que eu pensava. Ah, Carol, você vai ficar sem comer o tempo todo e quando você for comer, você vai comer o que você quiser. Não. Ela me ensinou a fazer boas escolhas e tudo. E aí, depois do processo, isso foi com uns 13 anos, 12, 13 anos, eu comecei a perceber que eu queria ver muito sobre o alimento. Eu pesquisava tudo antes de comprar, eu comecei a ler mais rótulo, eu comecei a me interessar muito por esporte, como eu falei, que eu sempre gostei, voltar para o esporte. E aí eu acabei, na época, com 15, 16 anos, na época que eu estava escolhendo o que, que eu ia fazer, eu descobri a nutrição, porque eu vi que não era só endócrino,
Tinha quem prescrevia dieta e tudo mais, o nutricionista prescrevia e fazia, entre outras coisas, atuava com esporte, que era uma coisa que eu gostava muito e queria trabalhar com atletas na época. E aí eu acabei optando pela nutrição, para poder fazer Ah, tudo. Cuidar da alimentação, ajudar as pessoas a serem mais saudáveis e poder me ajudar e ajudar as pessoas no esporte também, que é o que eu sempre gostei. e dentro de casa, a família conseguiu ir junto contigo também nessa aí, ou é mais difícil? Então, no início foi uma luta, realmente, até porque quando você se forma, né, tem aquele negócio de você querer mudar o mundo. E eu fui um pouco de, quando eu entrei para a faculdade, eu resolvi parar de beber refrigerante, porque eu pensei assim, se eu quero propor uma vida mais saudável para as pessoas, eu tenho que fazer algo, eu tenho que, não vou dizer que eu sou um exemplo, mas assim, eu tenho que mudar para poder ajudar essas pessoas. E uma coisa que me incomodava muito e me fazia muito mal é que nem água eu bebia, era refrigerante o dia inteiro. E Uhum. aquilo, minha pele era outra, meu cabelo era outro. Então, assim, o que a médica já tinha falado para eu reduzir, eu já tinha reduzido, mas era uma coisa que eu era viciada e não conseguia parar. E aí eu lembro que eu quis parar na época da faculdade. E aí eu fiz algumas tentativas antes de entrar na faculdade até conseguir parar. E aí, quando eu comecei a fazer a faculdade, coisas que eu aprendia na faculdade eu queria aplicar onde? Na minha casa. E aí o refrigerante foi uma das primeiras coisas. Então eu lembro que eram brigas constantes em relação a açúcar, em relação a refrigerante. Eu printava coisas, na época não tinha essa coisa de telefone, mas assim, recortava coisas e levava para casa, de jornal, de coisas falando sobre alimentação ruim. E aí o que eu ganhei foi do pessoal falar que eu era uma chata, né? Que eu implicava com a batata frita de todo mundo, que eu implicava com o refrigerante de todo mundo, eles chiavam muito. Hoje eu não implico mais porque são mais de 10 anos na nutrição e hoje em dia eu não fico olhando o prato de ninguém, de verdade, eu não sou de influenciar, nem se eu encontrar, tipo, se eu encontrar você na rua, se estiver comendo alguma coisa, pode ser o seu dia livre, então assim, eu não vou falar nada, nem vou ficar com a minha cabeça, fulano estava comendo tal coisa, até porque muita gente, eu atendo muita gente, eu não vou ficar com isso de verdade, eu não fico. Mas quando me pedem uma opinião e tudo, aí eu falo. Mas até que a galera em casa, assim, sempre me pede ajuda. A galera se alimenta super bem. Eles mudaram realmente depois que eu me formei em nutrição. Isso é bem legal. Ajudei. Bacana. E semana passada eu abri um espaço para o pessoal poder escolher o tema de hoje. E a gente tinha colocado a opção entre emagrecimento na quarentena e a outra opção era. Caramba, deu um branco aqui agora. Era. Boa pergunta, eu esqueci. Eram duas opções. Um era, eu sei que o que ganhou foi o emagrecimento na quarentena. E eu queria saber sobre esse tema. Como isso tem relação com o seu dia a dia? Como é que tá aí a tua alimentação? Tá conseguindo, o fato da gente estar com dificuldade em acessar o mercado por conta do, desse movimento que tá, infelizmente, os mercados continuam lotados, né? Mas tá Infelizmente. conseguindo fazer as compras? Como é que tá a tua alimentação aí e como estão dos teus clientes, o pessoal, como é que você tem dado dicas para a galera em relação a essa alimentação na quarentena? Então, eu sei que é um momento muito difícil para todos, inclusive para mim. Não vou negar, porque assim, questão de trabalho. Estou fazendo a maior parte do trabalho de casa, né? As consultas online, a galera tem entendido que não tem como eu estar no consultório o tempo todo, só tenho atendido em consultório pessoas que são mais críticas, assim, e eu acabo indo, mas tomando todas as providências para não ter fluxo de pessoas. Quem está indo sem acompanhante, aquela coisa toda, atendendo de máscara, tudo direitinho. E peço para o paciente também. Então, assim, mas são poucos, a maioria é de consultoria. E o que eu tenho falado para eles? Primeiro, a gente ajudar os pequenos empresários, produtores e tudo mais. Então, algumas pessoas eu peço, faço minhas compras semanais. Meu hortifruti. Eu vejo mais ou menos o que eu consumo. Moro sozinha, vou utilizar tanto. E faço meu planejamento da semana
e ele entrega na minha casa. Então, assim, se tiver alguém de confiança, que ele me entrega direitinho, tudo fechadinho, vem aqui de máscara, tudo bonitinho, ok, melhor. Outras questões, planejamento, né, da questão das compras, questão de manter uma rotina, porque o que acontece? Antes dessa pandemia, nós tínhamos uma rotina. Isso ajudava muito a gente ter uma alimentação saudável, a gente acordava no horário X, ia trabalhar no horário Y, tinha o nosso horário de treino, os nossos momentos de comer. E aí veio esse período todo, apesar de não poder sair de casa, apesar de não poder ir na rua com tanta frequência, a gente pode criar uma nova rotina para o momento. Então, assim, se eu não estou acordando mais 5:30 da manhã, como eu acordava, para poder organizar minha vida, treinar e depois ir para o consultório, eu vou ter que me esquematizar para a minha vida atual de home office. Então, não preciso acordar mais 5:30, mas eu posso acordar 7, 8, comer alguma coisa, fazer meu treino em casa e começar meus atendimentos. Então, a primeira dica é a galera tentar criar uma rotina nova. Outra coisa muito importante, manter os treinos. O exercício físico ele faz bem para o corpo e ele faz bem para a nossa mente. A gente tem mais tempo ocioso, então tenta ver um horário que possa fazer o exercício, de manhã, no final do dia. Se não pode de manhã, ou treina 2 vezes ao dia, escolhe um período. Organiza o tempo também para comer, porque às vezes as pessoas trabalhando de casa ficam o dia inteiro trabalhando home office e esquece da hora. Então tenta planejar um momento para pausar e não trabalhar comendo, porque também a gente precisa dar atenção para o alimento, fazer boas escolhas, pensar direitinho no que vai comprar para ter em casa, que eu acho que estamos muito ansiosos, estressados, algumas pessoas estão fazendo por não ter rotina, trocando o horário de dormir, então, ou alguns estão com insônia pela questão da ansiedade, isso atrapalha muito o processo de emagrecimento, e aí às vezes a pessoa acaba comprando, eu já ouvi esses dias, e até num outro período que eu estava falando com uns amigos, e eles falaram questão de ter filho em casa, e aí ter biscoito, ter chocolate, ter algumas coisas. Então, evita de comprar coisas que você fique se torturando e fique olhando, porque em algum momento você vai estar ansioso, vai estar mais sensível, e você pode acabar comendo. Fazer coisas em casa, comida. Eu acho legal a gente aproveitar esse período, assim como a gente vai ter cursos para fazer mais tempo, para fazer coisas que a gente não tinha tempo de fazer antes, que também é algo interessante, agora a gente tem, então não é mais uma desculpa. A gente pode aproveitar esse período também para preparar o nosso alimento. Além de economizar, a gente vai estar fazendo algo saudável para a gente. Ah, Carol, mas aí eu vou ter que ficar fazendo comida saudável 100% do meu tempo? Não, você pode cozinhar uma coisinha fora de vez em quando. Ah, vou fazer um bolo para minha família. Ok, faz uma porção menor, que não gere vários pedaços e você fique comendo vários dias. Eu mesmo coloco várias receitas lá que rendem 2 porções, um bolinho que fica bem parecido, de chocolate de frigideira. Você pode fazer, botar uma caldinha e comer um dia, outro pedaço que sobrar para o outro. Um bolo de banana integral. Se não gostar de banana, tem outra opção. Ou outra receita, uma panqueca, um empadão mais funcional. Porque a gente pode ter prazer em comer, mesmo estando em casa, aproveitando o momento com a família e tentando fazer boas escolhas, que eu acho que dá. E tirar um dia, porque também merecemos, para comer uma pizza, mesmo que seja normal, ingerir uma bebida alcoólica. Um ponto também bem legal de tocar é a questão da bebida alcoólica. Você tem ideia do quanto aumentou o consumo de bebida alcoólica nesse período? A gente está mais em casa e aí as pessoas estão bebendo de segunda a segunda. Eu não sou contra a bebida alcoólica, pelo contrário, eu sou a favor, eu bebo, eu gosto, mas eu tenho tentado organizar a minha vida. Não vou dizer para você que de segunda a sexta eu estou 100% e sábado e domingo eu saio da linha. Até porque agora a gente não tem praticamente segunda, domingo. Todo dia pode ser domingo, todo dia pode ser segunda. Então, só você selecionar, são 7 dias na semana, eu bebi na segunda, eu vou tentar não beber todos os dias, vou tirar 2, 3 dias para beber e vou moderar na minha quantidade. Então, tudo isso vai fazer diferença. Se você está bebendo todos os dias, você não vai conseguir levar a tua dieta ou a tua alimentação saudável e você pode acabar ganhando peso. Então, são pequenos detalhes que fazem uma diferença para quem está em casa o tempo todo, esse tempo mais ocioso.
Uhum. E essas escapadinhas aí que a gente fala, no final ela é até bom, é até boa para a saúde mental, né? Porque eu, pelo menos assim, eu tento, né, ser o mais saudável possível, tento manter uma alimentação com alimentos de comida de verdade, eu evito industrializado ao longo da semana, e final de semana eu costumo comer minhas besteiras porque para mim faz bem, né? Se eu não tirar um dia ou 2 dias para comer um hambúrguerzinho, né, tomar uma cerveja, de nada vai adiantar se a minha cabeça não estiver boa, né? Eu acho que é o momento que eu relaxo um pouco quando eu paro e tomo uma cerveja, mesmo na quarentena. É, no meu caso, assim, eu não mudei tanto, assim, eu acho que até eu diminuí. Eu sei que eu fiquei sabendo disso, que o consumo de bebida alcoólica aumentou bastante. O meu caso diminuiu porque eu não tenho muito costume de beber em casa. Eu gosto de beber para socializar, sair com os amigos e tomar cerveja. Então, em casa, acabo tomando um ginzinho e tal, uma cervejinha. Mas para mim, assim, foi o que eu falei há pouco tempo atrás. E para mim faz super bem. Eu acredito que para 99% das pessoas, essa escapulida, né, que a gente fala, faça bem também, né? Isso. Mas tem uma galera fazendo live com os amigos, não que eu não faça com as minhas amigas, mas a galera fazendo churrasco, cada um na sua casa e bebendo de segunda a segunda. Não, sem julgamentos, até porque eu acho necessário, a gente está ficando em casa. Mas assim, é um momento de reflexão se isso é necessário todos os dias, né? E assim, um bom ponto que você falou, a escapada da dieta faz a gente ter rumo depois. Então, assim, até para escapar da dieta, para um churrasco, para uma cerveja, para um doce, o que for, a gente pode fazer, mas com moderação. E a gente saber a hora de comer, a quantidade de comer, a frequência que vai comer. E no restante, equilibrar. Até porque, qual é o lado bonito da nutrição, que me levou também a escolher nutrição e a gostar? É o lado da união. O que a comida faz? Ela une as pessoas. Você vai comemorar seu aniversário. Agora a gente não está podendo fazer isso. Mas antes, você vai comemorar aniversário, você vai dar uma festa. O que você vai fazer? Ou você vai marcar num restaurante com seus amigos, ou você vai fazer uma festa que vai ter comida, né, o restaurante, ou você vai fazer uma festa em casa, com comida para poder reunir a galera. Então, assim, você não consegue cozinhar para uma pessoa que você não gosta, a comida não fica legal, não dá certo. Então, comida é união, a comida une. Então, você tem que, em algum momento, dar essa escapulida. Então, que seja de uma forma consciente. Se eu faço algumas coisas que eu não tenho controle em casa, que nem uma paciente falou uma vez, Carol, mas aí se eu fizer um bolo, vai sobrar. E aí eu vou ficar comendo o bolo um tempo. Antes da quarentena, eu falava, olha, então não faça por enquanto o bolo em casa. Deu muita vontade? Sai, vai numa cafeteria, pede uma fatia de bolo, que seja o bolo que na sua mente é o pior. Com Nutella, enfim, qualquer bolo. Pior que eu digo de engordar. Você comendo uma fatia, não vai ser um problema. Agora, se você faz um bolo desse inteiro, quanto que vai render? 15, 20? Você vai comer 20 dias? Será que isso é legal? Então, assim, são coisas que antes eu falava para tentar não fazer para ter em casa, para não consumir uma quantidade maior. Então, a mesma coisa da bebida alcoólica. Quem não consegue moderar, às vezes não é legal ficar comprando e tendo em casa. Mas de vez em quando, vou fazer no final de semana uma live com os meus amigos e vou beber um vinho, um gin. Legal. Eu acho bacana a gente ter uma forma, aproveitar a tecnologia para poder se reunir e poder estar bebendo e o amigo do outro lado, não deixando de conviver. Então, eu acho que é necessário, mas consciência. Bacana. E me diz uma coisa, quais são os principais desafios que teus clientes hoje estão passando com a quarentena? O que eles têm mais falado para você? A questão da ansiedade, né? Então acaba descontando na comida e principalmente no doce, carboidrato, açúcar, porque são coisas que o organismo tende a ter uma sensação de prazer. E aí a maioria da galera está passando por uma situação financeira não muito legal, muita gente com loja fechando, sendo mandada embora de emprego. Então tudo isso reflete, algumas pessoas não comem, tem alguns pacientes acreditem
que têm me pedido ajuda para tentar aumentar o apetite, levar a dieta, porque estão emagrecendo nesse período, que estão tão deprimidos, tão estressados e ansiosos que não conseguem comer. E tem um outro lado, que é a maior parte, dos pacientes que estão tão estressados por ter. Os filhos estão em casa, estão estudando em casa, às vezes o marido está em casa, então muita gente em casa convivendo acabam gerando alguns conflitos. E aí ficam mais estressados por ter que estar cozinhando, fazendo algo, tendo que conviver um pouco mais, e aí acabam descontando na comida e não conseguindo levar a alimentação mais saudável. E aí a mãe acaba fazendo um agrado para o filho que está em casa, vou fazer uma sobremesa, vou fazer um bolo. Uma das maiores reclamações são essas, questão do consumo elevado de açúcar e questão de não conseguir levar a alimentação por conta de estar estressado, ansioso, com insônia. Bacana. E te perguntar agora, jogando agora um pouquinho para o lado do emagrecimento, né? Que eu acho que apesar da gente estar o tema ser emagrecimento na quarentena, eu acho que ele não serve só para a quarentena, serve para a nossa vida no geral. Eu queria saber quais são os erros e os principais erros mais comuns que a galera comete que quer emagrecer. Né? Que eu vejo muita galera aí, pô, não, olha, eu tenho que parar de comer carboidrato depois das 18 horas, como se, sei lá, de repente o nosso organismo tivesse um relógio e, pô, 17h59, beleza, agora 18 eu já vou engordar. Né? Então, quais são os principais erros que você vê da galera que quer emagrecer, que eles acham que e na verdade é mito? Então, primeiro ponto, seguir um tipo de alimentação que não é para o seu biotipo, para a sua genética, para a sua rotina, para o seu gasto calórico, enfim. Quer fazer um tipo de alimentação que eu vejo muito, e às vezes eu falo, mas fulano fez um jejum e perdeu 2 quilos em um mês. Eu vou fazer o jejum também, mas eu não emagreci nada. Então, talvez o jejum, ou você está fazendo da forma correta, ou ele não é o tipo de alimentação para o seu caso. Então, assim, fazer um tipo de alimentação que não se enquadra no perfil da pessoa é o primeiro erro, pegar dieta aleatória, pesquisar na internet um tipo de alimentação e tentar fazer, enfim. Outro erro muito comum, comprar tudo para casa, integral, light, diet, zero, menos calórico e tudo. Não se preocupar com a qualidade do que está consumindo. Se é comida de verdade, se é algo que vai me agregar algum valor nutricional. Não, a pessoa vai no mercado, eu quero um iogurte. Aquele ali é zero açúcar, vou comprar. Então, assim, começar a ler rótulo e ver se realmente aquele alimento, apesar de ser zero açúcar, se ele tem algum nutriente para o meu organismo. Se ele tem algum tipo de gordura boa, se ele tem algum tipo de vitamina e mineral, ou se ele foi adicionado de vitamina e mineral, se é química. Então, assim, também é muito comum as pessoas começarem a querer mudar hábitos alimentares e tentar comprar tudo que acham que é saudável. Tome cuidado, porque nem sempre o zero, o light, o integral, o diet é saudável. Às vezes tem mais gordura, às vezes tem mais sódio. Outra coisa que a maioria do pessoal faz é ficar sem comer. Você respeitar a fome do seu organismo, fazer escolhas melhores, ok. Aí você falou a questão do carboidrato após as 18 horas. Dependendo de como a pessoa está fazendo a alimentação, ela não comeu carboidrato no almoço e comeu carboidrato na janta, ela pode emagrecer? Pode emagrecer horrores. Então, assim, o horário do carboidrato, ele não é um problema. Agora, o problema é a quantidade, a frequência que ela está comendo. Também, às vezes, excluir o carboidrato 100%, a gente treina bem, agora não está treinando tanto, talvez a gente não precise mais do consumo de carboidrato como antes. Não. Mas a gente precisa de uma fonte de energia? Precisa. Então, alguns fatores que é saber escolher, consumir mais legumes, verduras e frutas. Outra coisa muito comum, falando em fruta, a maioria das pessoas tem medo de consumir a fruta por questões de açúcar. A fruta, assim como os legumes, verduras, nossa principal fonte de vitaminas e minerais. Então, também é legal procurar um profissional que consiga montar um planejamento que vai te dizer o melhor momento de consumir a fruta,
que vai te dizer o melhor momento de consumir o carboidrato que a gente falou, qual a quantidade e qual o melhor iogurte, se precisa ingerir o pão, ou se eu posso fazer meu pão em casa, ou se eu posso substituir por um outro ingrediente, um outro alimento. Então, assim, eu acho que hoje em dia a gente tem tanta informação, tantos meios de informação, que as pessoas ficam confusas. Isso é muito normal. Por isso que, mais uma vez, procura um profissional, veja direitinho o que você está fazendo para ajudar nesse processo de emagrecimento, que isso é super importante. Mas sempre comer direitinho. A melhor opção, comida de verdade, ingerir bastante água, que a galera está esquecendo de se hidratar. Bacana. E tem uma pergunta aqui da Yolanda que ela diz assim: quem come saudável e fim de semana tem que comer outra comida que não é saudável, o organismo sente a diferença? Boa pergunta. Então, a gente falou que a saidinha, um final de semana, escolher um alimento fora da dieta, faz até bem para o corpo e para a mente. Mas aí eu faço, Yolanda, você refletir. Se você come de segunda a sexta, você faz uma alimentação saudável, aí você fez tudo certinho, você perdeu 1 quilo. Pode ter sido de líquido, se foi o início de uma dieta, pode ter desinchado, ou pode ter emagrecido mesmo. Ok, você diminuiu 1 quilinho na sua balança. Final de semana, se você não segue uma alimentação saudável, você pode estar recuperando isso ou até mais. Em um mês, se for parar para pensar, se forem muitas escapulidas, você pode acabar ficando no 0 a 0 e não continuar o processo de emagrecimento. Agora, se essa fugida no final de semana, se essa escolha alimentar for um momento, você acordou, mesmo acordando no sábado um pouquinho mais tarde, você não tomou café da manhã saudável, mas almoçou de forma saudável e no final do dia não exagerou, foi só uma refeição no sábado, pode não fazer tanta diferença em relação ao ganho de peso. Agora, se no domingo você comeu, tomou café da manhã, pedaço de bolo de chocolate, exemplo, almoçou churrasco e jantou pizza, você pode estar recuperando. Então, são momentos. Tira uma refeição livre aí 1, 2 vezes na semana, refeição. Uma fatia, 2 de pizza no sábado à noite, no domingo. Vou tomar um café com uma amiga, vou comer uma fatia de bolo, ok. Ou vou tomar um sorvete, ok. Mas a maior parte da sua rotina alimentar tem que ser mais saudável. Não pode ser um dia todo de lixo, não. Bacana. Ela perguntou aqui, deixa eu ver aqui, por que a gente não pode comer só quando tem fome? Boa pergunta, porque tem muita gente que confunde fome com vontade de comer, né? E tá aquele pau Exatamente. na... Antigamente tinha aquela questão, e agora já tem estudos sobre isso, de que eu não necessariamente preciso ficar comendo com horários fixos. Eu não preciso tomar café 2, 3 horas depois, fazer um lanchinho, 2, 3 horas depois almoçar. Eu posso respeitar a fome, o que meu organismo está pedindo. Ele está me pedindo comida, só que justamente foi isso que você falou. Hoje as pessoas confundem, e nesse momento atual eu também acho arriscado, porque como a gente está estressado, está ansioso, o organismo dá vontade da gente comer toda hora. É um momento não é fome, é tédio. Dá vontade de pegar alguma coisa. Às vezes é sede, e a pessoa quer um chocolate. Então, assim, o nosso organismo, ele confunde essa sensação de fome, de sede. E também, quando a gente está entediado, a gente tem vontade. A gente abre a geladeira para pensar, não sei se vocês fazem isso, eu já fiz isso muitas vezes, abrir a geladeira, ver se tem alguma coisa gostosa, mesmo que eu fechasse depois e saísse. Mas eu cansei de fazer isso e olhar. Então, assim, a gente tem essa questão com a comida, como eu falei, a comida é afeto, a comida é conforto, e a gente faz isso, não tem jeito. Como que eu vou fazer para poder não ter esse tipo de atitude, para eu poder saber se eu realmente estou com fome? Então, você comeu, você almoçou, beleza, tá satisfeito, ok. Legal comer olhando o que você está comendo, comer devagar, para o organismo ter a sensação de também estar saciado, você prestar atenção no que você está comendo, isso também ajuda muito. Aí passou um tempo, sua barriga está roncando, você está com fome, você comeria até o alimento que você não gosta, eu como qualquer coisa, o que vier na minha frente eu vou comer, você está com fome. Agora, se você
acabou de comer, está olhando para as coisas e querendo comer, provavelmente você está entediado, você está com vontade de comer alguma coisa. Então, a partir do momento que você quer comer algo, para e reflete. Vê se realmente é aquilo ali. É difícil fazer isso? Eu levei um tempinho, mas dá para fazer. Para, pensa, vê se é aquilo mesmo. Sua barriga está roncando? Vai e procura alguma coisa para comer saudável. Eu também não gosto de deixar os meus pacientes chegarem a um ponto de estar tão desesperado de fome e acabar pegando tudo que vê pela frente, porque também é ruim, porque se você acaba comendo mais do que deveria, também não funciona. Então, tenta começar a observar quando você está começando a ficar com fome, que aí é o bacana, que aí você consegue raciocinar da escolha que você vai fazer. Isso é legal. Bacana. E a galera costuma a confundir muito o lance do jejum, né? Eu vejo né, pelos vários desafios que a Implacável já fez, desafio de alimentação, e que eu estive presente em todos os desafios, o que eu mais via era o pessoal falando: poxa, eu tô com muita fome e não vou comer para poder fazer jejum. Gente, eu falava, cara, pelo amor de Deus, você vai ter um piripaque aí. O pessoal confunde que jejum é uma coisa forçada, né? Que o cara tem que ficar com fome. E, na verdade, é uma coisa natural, né? O jejum é o ato de você ficar sem comer, desde que seja natural, né? A partir do momento que tu tá com fome e você força o jejum, pode ser até prejudicial à saúde. Eu tô falando alguma besteira? Não, não. Certíssimo. Outro erro muito comum é comer até explodir, que a gente fala. Vou numa churrascaria. Vou comer, 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 comer. Tô passando mal, mas vou comer mais um pouquinho e vou ficar 3 dias sem comer nada. Gente, não adianta também comer muito, até o organismo assim, comer fora do que você está acostumado normalmente, botar além do que seu organismo precisa e ficar muito tempo em jejum. Primeiro que comer até passar mal não é uma coisa muito bacana. Então, assim, come até ficar satisfeito, come porque é prazeroso e tudo, mas até fazer o jejum, por isso que eu falei que muitas pessoas reclamam que ele não dá resultado para elas, porque elas fazem de forma incorreta. Você comer quando você tem fome, se você começar a fazer aos pouquinhos, você começa a observar que realmente dá um espaço de, para quem está iniciando, você consegue ficar 5 horas sem comer, sem ter problema de passar mal. Lógico, tem algumas exceções. Se a pessoa tem algum problema de saúde, ela tem que ficar de olho. Eu não recomendaria um diabético com uso de medicação ficar muito tempo sem se alimentar por conta de ter hipoglicemia, algum tipo de problema. Por isso que eu falo que tem tipos de alimentação que não funcionam para todos os tipos de pessoa. Mas você ter uma ideia da sensação de fome, saber como você vai fazer. Tem pessoas que começam ficando 4, 5 horas, depois conseguem ficar 12 horas sem comer, fazem isso uma vez, 2 vezes na semana. Bacana. Então, assim, depende de como a pessoa está fazendo. Funciona? É É, o, legal. o meu caso foi bem parecido. Para quem não sabe, eu comia tudo que vinha pela minha frente, fiz isso a minha vida toda, nunca fui muito ligado com essa questão de alimentação, até uns 4 anos atrás, quando eu comecei quando eu conheci, na verdade, o Vitor, que hoje é o meu sócio, ele é médico, oncologista e nutrólogo, e a gente nem sonhava ainda em abrir Implacável, e ele comentou comigo sobre a dieta paleolítica na época. Aí ele falou, cara, é bacana e tal, é bom você dar uma olhadinha, estudar sobre, se você precisar eu te ajudo, fala um pouquinho do que você precisa saber e tal. Você, tipo, a ideia é você comer comida natural e tal. Aí eu comecei a pesquisar, falei, vou começar a comer comidas naturais, né? E vou evitar as comidas industrializadas. E comecei. Aí ele falou assim, olha, você pode começar até o jejum devagarzinho, né? E eu comecei tirando uma alimentação numa semana, uma refeição. Na segunda semana tirei outra refeição e foi um processo assim, bem devagar mesmo. Não foi tipo, de uma hora para outra, agora eu virei o louco do jejum. Não. Eu fazia 4, 5 refeições, 6 até, fui tirando, tirando, até chegar no estágio que eu estou hoje. Hoje eu só almoço e janto, né? Geralmente faço aí umas 12 horas de jejum, dependendo, às vezes 14,
mas de forma natural. Não é a partir do momento que eu senti fome, eu vou comer, obviamente, mas hoje se tornou natural. Não foi de um dia para a noite que eu comecei a fazer jejum. Eu comecei a tentar fazer intervalos aí de 8 horas, depois de 9, 10, e foi assim, bem natural mesmo, foi bem bacana, né? Agora, tem gente que fala, pô, mas não tô conseguindo e tal, tô com a barriga doendo e tal, chega a ser perigoso mesmo. E Eu tô vendo algumas pessoas perguntarem aqui, quantas horas de jejum eu posso ficar? São um estudo há pouco tempo, acho que não tem nem 30 dias, falando sobre isso, que 2 dias na semana, 16 horas no máximo de jejum, para não ter problemas no organismo. Então, assim, lógico que o estudo falava de um grupo de pessoas X, objetivo Y, mas com segurança estava falando em relação a isso, não passar de 16 horas. Mas como eu falei, cada pessoa, né, tem um ritmo, tem uma necessidade, então o ideal é ir aos poucos e principalmente procurar um profissional para ajudar nesse período, porque não adianta só fazer o jejum, você precisa comer os alimentos certos para poder aguentar esse período de jejum, para o organismo responder esse período de jejum. No seu caso, você estava fazendo um tipo de alimentação que proporciona de forma mais fácil você fazer um jejum certinho, porque uma dieta paleo você ingere gorduras boas, você ingere determinados tipos de proteína, então assim, dependendo de como você estava fazendo e como você estava fazendo acompanhado de um profissional, não te levou a passar mal nem nada disso. Pelo contrário, você teve uma boa resposta do processo e se adaptou e faz até hoje. Outra pergunta que eu vi ali também, que tem pessoas que fazem algumas horas de jejum e tudo mais e já estão acostumados. Mas aí você tem que avaliar se essa hora de jejum que você está fazendo, se está dando resultado. Porque às vezes você fica muito tempo de jejum no decorrer do dia e não está mudando nada. Você não está perdendo peso, ou você não está mudando o seu corpo, não está te trazendo um retorno. Você precisa trocar, fazer um outro tipo de alimentação, que às vezes esse tipo de alimentação não é para você. Entre outras coisas, avaliar também as circunstâncias. Ah, eu estou ficando em jejum e aí quando eu vou comer eu saio beliscando, saio comendo tudo. Talvez não seja o ponto. Ah, tenho vontade de comer doce o dia inteiro, eu belisco o dia inteiro. Dependendo de como você faz o jejum, você está fazendo 12 horas de jejum uma vez na semana, 2 vezes na semana, ou não sei quantos dias aí. Se você está fazendo só o jejum, você não está ingerindo água, você não está ingerindo um chá, você não está ingerindo um café. Então, assim, depende de como você está fazendo, pode não estar funcionando. bacana, tem uma pergunta aqui que é: e quem faz turnos de trabalho noturno? Como equilibrar as refeições no plantão e na manhã seguinte pós-trabalho? Então, boa pergunta. Assim como eu tenho pacientes que trabalham 30, 60 dias fora e depois em casa, 14 dias embarcado, 14 dias aqui. Aí como é que faz? 14 dias lindos e 14 dias com todas as besteiras do mundo porque está no trabalho. Não, a gente precisa ter uma consciência de que se o horário está invertido, se eu trabalho por escala, se eu trabalho 48 por não sei quanto, enfim, você precisa arrumar um jeito de organizar essa alimentação. Ah, Carol, então como eu faço? Procure um profissional para te ajudar a organizar isso. Eu tenho muitos pacientes médicos, enfermeiros, que trabalham à noite e de dia. Vão ter o período de sono, vão ter o período de exercício físico, e o que que eu faço? Eu organizo junto com o meu paciente a forma que ele vai se alimentar. Se ele sente fome no período que ele está acordado, eu preciso dar um lanche para ele comer nesse período, até porque ele vai ver outras pessoas comendo, que normalmente quem trabalha com plantão, escala, tem outras pessoas e as pessoas levam lanche, comem. Ele pode acabar comendo besteira. Então, assim, a gente precisa equilibrar também. Tenho muitas pessoas que trabalham, alguns pacientes até que não conseguem dormir quando chegam, né? Ah, eu chego em casa às 7, eu prefiro tomar um café ou fazer uma refeição, treinar e depois dormir. Então, assim, mais ainda, a pessoa precisa se preocupar com o que ela vai comer quando ela chega em casa, com os lanches que ela vai fazer no período da noite, e aí ela só vai fazer os horários dela invertido do nosso. Mas ela precisa ter um horário para almoçar, ela precisa ter os horários de lanche se ela quiser lanchar, ela precisa ter o horário dela de janta, ou fazer uma refeição. Então, assim, ela precisa organizar a alimentação dela, mesmo no período contrário do nosso. Senão ela não Bacana. Tem uma consegue o pergunta, objetivo.
Tem uma pergunta aqui bem interessante da Regina. Ela pergunta se no jejum pode tomar café e chá com adoçante, ou tem que ser sem nada. Bom, eu tomo sem É... nada. Então, polêmico, assunto Começo é ruim. polêmico. É, a gente tá acostumado, né? Tudo que a gente tem o costume, né? Que vai se tornando um costume para tirar, é, demora um pouco, a gente acha esquisito. Implementar um novo hábito, eu sempre falo que dói, porque você tem que ir aos poucos tentando mudar aquilo ali, até o momento que você consegue tornar aquilo como uma rotina da sua vida, passa a ser, faz parte da sua vida, então não fica mais doloroso. O ideal, Regina, é você não adoçar, porque se for me perguntar, adoçante faz mal, assim como o açúcar? Tem os menos piores? Tem. Os mais naturais. Hoje em dia a gente tem xilitol, a gente tem a estévia, a gente tem eritrol, que eu posso consumir numa quantidade pequena? Pode. Mas o ideal, até porque a gente está fazendo um jejum, a gente quer uma limpeza no nosso organismo, é tentar não adoçar. Mas se você não conseguir, vai tentando reduzir a quantidade e tentando usar esses adoçantes que são menos agressivos e mais naturais. Os outros adoçantes, até saiu há pouco tempo alguns estudos falando sobre a sucralose. Que a sucralose ela não é tão saudável assim como a gente imaginava. Então, assim, o lado bom da ciência é que ela vai sempre evoluindo. Eu lembro que na época que eu estava fazendo faculdade, mais de 10 anos, ela foi muito falada, e na época todo mundo achava que era um adoçante bacana, porque adoçava muitas vezes mais do que o açúcar, numa quantidade pequena, e hoje a gente já está vendo que não é bem assim. A estévia amarga um pouco, mas é derivado de uma planta, então dá para utilizar com um pouco mais de segurança, mas também fiquem atentos como e aonde você vai adquirir essa estévia. Porque eu já vi muita estévia no mercado misturada com ciclamato e sacarina, que não fazem bem para a saúde. Então a ideia é, mais uma vez, ler rótulo, ficar de olho. E se conseguir, Regina, não adoçar com nada, vai ser muito melhor. Se você não conseguir, tenta usar o mínimo de adoçante e desses mais naturais, que você já vai ter os benefícios. E beba muita água. Bacana, Carol. Eu queria que agora, para a gente fechar, falasse aí pro pessoal onde é que eles te encontram, né? Se o pessoal quiser falar com a Carol pessoalmente, saber um pouco mais a fundo sobre como fazer para emagrecer, onde é que essa galera te acha? Então, como eu falei, eu estou atendendo menos nesse período presencial, mas eu ainda estou atendendo presencialmente. Vila da Penha, eu atendo no Carioca Offices. No Nova América, no Centro Empresarial. Eu atendo em Botafogo e atendo na Barra da Tijuca. Então, quem trabalhar na Barra ou quem for em algum local desse próximo, eu tenho um link de agendamento no meu Instagram, @nutricionista Caroline Moraes, que aí você consegue agendar a consulta, saber informações. E quem quiser também nesse período não sair de casa, que eu acho bacana tomar esse cuidado, fiquem em casa realmente para a saúde de todos e para isso acabar bem rápido. Eu estou fazendo consulta online, que não deixa de ter todo o respaldo. Vocês veem que eu falo pouco, né? Então, assim, eu converso pra caramba com vocês, eu explico tudo, eu sou bem detalhista, falo mesmo, explico detalhe por detalhe, por que uma coisa, por que não outra. E aí vocês podem tirar todas as dúvidas comigo na consulta online também. E monto o planejamento na hora, entrego para vocês na hora. Se precisarem de ajuda para alguma coisa, vontade do doce, para ansiedade, para insônia, para o que eu puder estar ajudando com a parte de fitoterapia, a parte ortomolecular, eu tenho ajudado muito os meus pacientes de consultoria também. Então, vocês podem estar entrando em contato comigo, atendo nesses locais e online. Beleza, e para fechar, gostaria de falar alguma coisa para deixar registrado aqui para a galera, alguma dica para finalizar? Beba A muito ideia... líquido? Não, na verdade, assim, as pessoas. É engraçado isso, agora foi bacana que você me fez lembrar de um ponto. As pessoas acham que normalmente o nutricionista, ele é aquele profissional que as pessoas às vezes evitam um pouco de procurar. Você já me conhece há um pouquinho mais de tempo, você sabe que não é assim, que é aquela pessoa que te proíbe de tudo.
Ah, você não pode comer chocolate, você não pode tomar cerveja, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você tem que viver uma vida de alimentação chata. E não é bem assim. Como eu falei várias vezes, a comida une, a comida ela conforta, ela dá prazer. Então, assim, por um lado, tem como a gente pensar que mesmo a gente passando por esse período de quarentena, mesmo a gente querendo emagrecer nesse período, dá para emagrecer sim, dá para montar uma alimentação saudável, mesmo tendo os parentes todos em casa, mesmo a gente trabalhando em casa, mesmo a gente tendo uma oferta, podendo fazer o que a gente gosta em casa e tudo, dá pra gente ter conforto, dá pra comer as coisas que a gente gosta e perder peso, dá pra ser algo dentro do seu tempo, tem gente que às vezes quer que seja um pouco mais rápido, dá pra ter um meio termo? Dá. Dá pra comer coisas que goste, saudáveis e que perca peso? Dá. Então a ideia é não ter medo. O profissional, ele pode ver algo que se encaixe de acordo com o que você conversar com ele e passar. Então, dá para você ter resultado do jeito que você está podendo no momento. Essa é a ideia. Bacana. E dieta não tem que ser uma coisa dolorosa, né? Senão você acaba não fazendo. Tem que ser uma coisa que você consiga fazer. Óbvio, vai ter algumas restrições, vai ter alguma coisa que você vai deixar de. Vai ter que dar uma diminuída aqui, outra ali, mas não é para ser nada radical. É para a gente emagrecer de maneira bacana, uma maneira bem suave, que a gente possa unir isso à prática de exercício físico, né, de uma boa noite de sono dormida, né? Que o pessoal esquece muito, o pessoal fica naquela, vou treinar e vou fazer dieta e tal, e esquece também que o descanso ele faz parte para a gente emagrecer, né? Então, para a galera que está ainda acompanhando aqui, em maio a gente vai abrir um programa de emagrecimento. A Carol vai participar com a gente. E a gente, ao longo aí da semana, vai falar um pouquinho mais sobre esse programa. E se vocês quiserem saber um pouco mais, continuem acompanhando aí as nossas lives e as nossas postagens. Carol, eu queria te agradecer. Muito obrigado por ter cedido aí seu Nada. tempo para tirar essas dúvidas aí da galera. E queria te desejar aí uma boa noite e que a Igualmente. quarentena termine logo para a gente poder voltar a fazer o que a gente gosta. Exatamente. Mas vai dar tudo certo, passaremos bem por isso. Voltaremos à nossa rotina mais forte. Gente, um beijo. Beleza. Beijão, tchau, 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 tchau. galera.